Olá, meus amados. Hoje é dia 26 de agosto de 2024, segunda-feira da 21ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Então nós vamos ver aqui, queridos irmãos e irmãs, um embate muito aberto de Jesus com os fariseus, chamando os fariseus de hipócritas, lembrando que eram homens que cumpriam as leis de Moisés, que eram homens que buscavam ser, vamos dizer, prosélitos, né, novos seguidores do judaísmo e tal. Mas por que Jesus é tão duro? Porque em vários momentos Jesus os chama de hipócritas. Hipócrita é aquela pessoa que fala uma coisa e faz outra. Ou que, né, diz para você fazer algo e ele faz totalmente diferente. Então aqui a gente parece, né, parece não, Jesus reprova a cegueira desses homens. Porque existiam esses missionários fariseus, tá certo? Que eles tinham realmente um zelo muito grande, só que ele levava os recém-convertidos mais ao fanatismo, seguindo as ideias deles, do que realmente aquilo que era o verdadeiro Deus. E com as suas sutilezas aqui de jurar por uma coisa, jurar pela outra, eles cometiam, na realidade, transgressões, eles transgrediam as leis divinas fundamentais. E aí nós vamos ver que o Senhor fala esses ais, que na realidade é uma forma de condenação ao jeito deles serem, né? E também serve para nós também como advertência, né? Não é só para eles, nós também devemos estar atentos para que nós não sigamos no mesmo caminho que estes homens aqui, que nós acabamos de ouvir, seguiam, tá certo? Então é preciso que você anuncie a verdade, porque eles falavam que as coisas que eram corretas, mas você precisa pôr isso em prática, não adianta mandar os outros fazerem e você mesmo não fazer. E é por isso que Jesus chama os mestres da lei, portanto, aqueles que ensinavam a lei de Moisés, e os seguidores da lei de Moisés, os mais ferrenhos, que eram os fariseus. E são os dois que Jesus vai chamar de hipócritas. Por quê? Exatamente, o Senhor fala que eles não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Por quê? Porque eles não seguem a lei de Deus, mas as leis que eles mesmos criaram. E que ao invés de aproximarem do céu, essas leis, faz com que eles se distanciem do céu. Também depois Jesus fala do esforço que eles fazem para converter alguém, viajam terra e mar, né? Para converter alguém, mas quando eles conseguem converter aquela pessoa lá fica mais merecedor do inferno do que eles. 2 vezes piores, volto a dizer. Por quê? Porque ao invés deles seguirem a lei de Deus, eles seguem os pensamentos fanáticos que muitas vezes os fariseus e os mestres da lei têm, achando que o pensamento deles é maior do que a lei de Deus. E aí o Senhor vai dar alguns exemplos aqui, chamando-os de guias cegos. Como é que um cego guia outro cego?
né? Se um guia seu é cego, vocês vão cair no buraco, né? Nós vamos cair no buraco. Então, eles falam, né, que quando você vai fazer um juramento, se é pelo templo, não vale, mas pelo ouro do templo, vale. E a mesma coisa, se você vai fazer um juramento pelo altar, não vale, mas pela oferta do altar, vale. Jesus fala, que absurdo é esse? O que santifica a oferta que está sobre o altar? É o altar. O que santifica o ouro que foi depositado no templo? O templo. Então, na realidade, o juramento pelo templo e o juramento pelo altar é que deveriam valer. Mas por quê? Porque eles dão mais valor ao que é material do que realmente ao espiritual. Então, a oferta, o ouro que está ali. Então, Jesus fala para eles e fala desse absurdo, né? Ele vai dizer exatamente que quem jura pelo altar e por tudo que está em cima dele. E quem jura pelo templo, jura pelo próprio templo e por tudo que está dentro do templo, porque o templo é o lugar da habitação de Deus. Nós precisamos entender que naquele período se entendia que o templo era realmente o lugar onde Deus morava. Tá? O judeu ele é muito concreto nesse tipo de coisa. E para nós talvez é um pouco estranho, né? Então, o Senhor aqui nos alerta, e é importante que nós estejamos bem atentos a isso, para que nós não caiamos nesse erro de achar, né, eh, que vamos dizer, né, como aqui o ouro era maior do que o templo, então colocar valores em coisas que não são importantes. Às vezes valorizamos algo que não é tão importante e aquilo que realmente é. Então aqui o Senhor está falando também da lei, né, da lei de Deus. Aquilo que realmente é lei de Deus e aquilo que realmente é a nossa vontade. Porque às vezes a gente, como eu disse, a gente fica escolhendo o que me interessa no Evangelho. Eu vou seguir só o que me interessa. Embora eu conheça, está ali, está escrito. Ah, sim, mas não é bem isso, não era desse jeito, não é assim que Jesus quis dizer. Olha, quis dizer o quê? O que está escrito. Né? Então, às vezes, a gente também procura subterfúgios, assim como esses fariseus e esses mestres da lei hipócrita faziam. E, Senhor, nós queremos pedir a graça, Senhor, de que nós possamos ser fiéis, que nós ouçamos a tua palavra e não a distorçamos, Senhor. Às vezes é muito mais fácil para que nós possamos viver, Senhor, a nossa vida torta, nós vivamos a nossa vida de pecado, queremos modificar a tua palavra, mas a tua palavra, Senhor, nos leva à vida eterna. A tua palavra nos chama à conversão, nos chama à mudança de vida, que nós estejamos preparados, Senhor, para mudarmos de vida, que nós estejamos preparados, Senhor, para de verdade abrir o nosso coração à tua palavra e nos deixar ser moldados por ela. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós e suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.